Fala, queridos alunos, que saudade! Queria dizer primeiramente que não tem aula online no mundo que substitua o nosso calor humano. Vamos começar a nossa aula de hoje falando um pouquinho sobre o número de mols. Bom, vamos lembrar que 1 mol de qualquer substância equivalerá à sua massa fixa. Uma vez que 1 mol de qualquer substância equivalerá à sua massa fixa, vamos supor que nós temos 20 gramas de NaOH. Qual o valor do número de mols nos 20 gramas de NaOH? Bom, uma vez que nós sabemos que 1 mol equivale à sua massa fixa, então 1 mol de NaOH, 1 mol de NaOH, se o Na pesa 23, o O pesa 16 e o H pesa 1, essa soma vai ser igual a 40. Se 1 mol tem 40 gramas, então se eu tenho 20 gramas, eu vou ter uma massa X. Então X vai equivaler a meio mol. Pois de 40 para 20 nós dividimos por 2. Logo, teremos que dividir esse 1 por 2 também. Muito bem, vamos imaginar agora que, num segundo exemplo, eu tenha uma quantidade igual a 1,48 gramas de hidróxido de cálcio, que é o CaOH2. Logo, eu terei que fazer 1 mol de CaOH2, terá o O é 16, o H é 1, vai ficar 17. 17 vezes 2 vai dar 34. E 34 mais 40 vai ser igual a 74 gramas. Então, se eu tenho 1,48 gramas da base, eu vou ter X. X será igual. Bom, de 74 para 1,48, nós dobramos e andamos 2 casas para a esquerda. Então, de 1 mol, nós temos que dobrar, que vai ser igual a 2. Andando 2 casas para a esquerda, 0,02 mol de CaOH2. Muito bem. Vamos então a um terceiro exemplo. Se eu tiver agora uma quantidade equivalente a 2 vezes 10 a menos 4 mol de C8H8O2. Qual vai ser o valor da massa presente nessa quantidade em mols? Bom, primeiramente, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular a massa fixa da substância aqui. Bom, se é C8, o carbono pesa 12. 12 vezes 8. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8 mais 1, 9. O hidrogênio pesa 1, vai ficar 8. E o oxigênio, que é 16 vezes 2, vai ser igual a 32. 8, 9, 10, com 6, 16, vai 1. 9, 10, com 3, 13, 136. Logo, nós podemos afirmar que 1 mol da substância tem 136 gramas. Logo, se eu tenho 2 vezes 10 a menos 4 mol da substância, eu vou ter X. Então, X, multiplicando cruzado, eu vou ter 136 vezes 2, vai dar 12, vai 1. 2 vezes 3, 6, vai dar 7. 272 vezes 10 a menos 4. Andando 4 casas para a esquerda, 0,0272 gramas. Ou 27,2 miligramas. Você também pode afirmar. A gente não pode esquecer que, aqui ó, quilograma equivale a 10 ao cubo grama. Tonelada equivale a 10 a sexta grama. E miligrama equivale a 10 a menos 3 grama. Isso aqui vai ser de muito uso para nós. Muito bem. E aqui, por último, mais um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho agora uma quantidade de 16 toneladas de SO3. Qual vai ser a quantidade em mol de SO3 nessa massa em tonelada?
Bom, 1 mol de SO3 equivalerá a quanto? Se o enxofre pesa 32 e o oxigênio pesa 16, 16 vezes 3 vai dar 48 e 48 com 32. Vai ficar 10, vai 1, 4, 5, 6, 7, 8, 80. Então, consequentemente, nós podemos escrever que 1 mol de SO3 tem 80 gramas. Se eu tenho 16 toneladas, toneladas é 10 a sexta, então 16 vezes 10 a sexta, eu vou ter x. Então, meu x vai ser igual a 16 vezes 10 a sexta, divididos por 80. Muito bem. Se eu for dividir, aqui ó, se eu for dividir por 8, isso aqui vai dar 2. Se eu for dividir por 8, vai dar 10. Eu corto 10 com 10 a sexta, vai ficar 10 a quinta. Então, a minha resposta é 2 vezes 10 a quinta mol. Muito bem. Então, vamos agora às questões. A primeira questão fala assim: o ácido tereftálico, que é o C8H6O4, é utilizado na fabricação de fibras sintéticas do tipo poliéster. A massa desse composto existente em 0,25 mol de moléculas desse ácido é, em gramas, igual a... Então, vamos lá. Nesse exercício proposto para vocês, nós temos que escrever o quê? 1 mol de C8H6O4 tem o quê? O carbono é 12. 12 vezes 8 vai ficar... 8 vezes 2 vai ficar 16, vai 1. 8 vezes 1, 8 mais 1, 9. 96. Com o hidrogênio que pesa 1 fica 6. E o oxigênio que pesa 16 fica 16 vezes 4, que vai dar 64. Quando a gente fizer a soma, 6 com 6, 12. 12, 13, 14, 15, 16, vai 1. 9 com 1, 10. Com 6, vai ficar 16, 166. Então, 1 mol tem 166 gramas. Se eu tenho, então, 0,25 mol, eu vou ter uma massa X. Então, x vai ser igual a 166 vezes 25. Eu vou pegar aqui, ó, c vezes 5, 30, vai 3. C vezes 5, 30, com 3, 33. 5 vezes 1 vai dar 5, com 3 dá 8. E aqui vai ficar 12, vai 1. 12, 13, vai 1. 2, 3. Então, vai ficar 0. Aqui 5. 8, 9, 10, 11, vai 1. 3 com 1, 4. Então, vai dar 4.150. 4.150. Só que eu tenho duas casas depois da vírgula aqui. Como eu tenho duas casas depois da vírgula, eu vou respeitar essas duas casas depois da vírgula. A resposta é 41,50. 41,5 a resposta é a letra A. Na questão número 2, nós temos o seguinte. Na questão número 2, ele fala: estudos apontam que a amônia adicionada ao tabaco aumenta os níveis de absorção de nicotina pelo organismo. Os cigarros canadenses têm, em média, 8,5 mg de amônia por cigarro. Então, ele quer saber a quantidade em mols de moléculas existente em 8,5 mg de amônia. O que a gente sabe sobre a amônia? 1 mol de NH3, o N é 14, 15, 16, 17. 1 mol tem 17 gramas. Então, 8,5 vezes 10 a menos 3 gramas. Por que 10 a menos 3 gramas? Porque aqui é miligrama, e miligrama é 10 a menos 3. Então, vai ter x. Então, x vai ser igual a 85. Você tem uma casinha aqui depois da vírgula, certo? Aqui, ó, o 85, o 8,5, perdão, é 85 vezes 10 a menos 1. Com 10 a menos 3, vamos dividir isso aqui por 17. Muito bem. Vou pegar o 17 aqui. Tem algum número que eu multiplicando por 7 dá 5 no final? Eu vou tentar o 5. 5 vezes 7, 35 vai 3. 5 vezes 1, 5 com 3, 8. Bateu certinho. Então, se eu dividir por 17, olha, peguei aqui, ó. Se eu dividir por 17 dá 1. Se eu dividir por 17 dá 5. Logo, x vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 4 mol.
5 vezes 10 a menos 4 mol. Logo, eu vou marcar a resposta à letra B. 5 vezes 10 a menos 4 mol de moléculas. A questão número 3 fala assim: o ácido hidroxietanoico, também conhecido por ácido glicólico, é bastante utilizado atualmente em cosméticos. Sua forma estrutural é... Então está aqui a fórmula. A gente sabe que isso aqui é um carbono. A gente sabe que isso aqui é um carbono. Como ele está na família 4A, ele vai fazer 4 ligações. Então, ó, 1, 2, 3, 4, ele já está completo. Aqui, 1, 2, então tem 2 hidrogênios aqui escondidos. Logo, a fórmula é C2, porque eu tenho 2 carbonos. Eu tenho 1, 2, 3, 4 hidrogênios, C2H4, né? E eu tenho 1, 2, 3 oxigênios, O3. O carbono pesando 12, 12 vezes 2 dá 24. O hidrogênio pesando 1 vai dar 4. E o oxigênio pesando 16, 16 vezes 3 dá 48. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vai 1, 4, 5, 6, 7, 76. Então, nós sabemos que 1 mol dessa substância vai pesar 76 gramas. Como ele está me dando 3,8 miligramas, então 3,8 vezes 10 a menos 3 grama, eu vou ter x mols. Então, x vai ser igual a 3,8 vezes 10 a menos 3, divididos por 76. X vai ser igual a 38 vezes 10 a menos 4. Por quê? Porque eu estou passando essa vírgula daqui para a potência aqui. Então, vai ficar 38 vezes 10 a menos 4, dividido por 76. Como 38 e 76 são números amiguinhos, né? Então, eu vou dividir aqui, ó, por 38 dá 1, por 38 dá 2. 1 sobre 2 é 0,5. 0,5 vezes 10 a menos 4. Como 0,5, povo, é 5 vezes 10 a menos 1, então a gente pode dizer que a resposta vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 5 mol. Espero que estejam compreendendo. A questão de número 4 fala assim: a receita médica de um paciente informa que, de 8 em 8 horas, deverá ser ingerido por via oral um comprimido contendo 450 mg de ácido acetil salicílico. Então vamos lá. 1 mol de C9H8O4. Vamos lá, 16 vezes 4 é 64. Bom, o carbono, que é 12, 12 vezes 9, vai ficar 18, vai 1, 9, 10, 108. Vai ser 108. E o hidrogênio pesando 1 dá 8. 8 mais 8, 16, 17, 18, 19, 20. Vão 2, 6, 7, 8. Com 1, 180. Então, a gente pode afirmar que 1 mol dessa substância tem 180 gramas. Como eu tenho 450 miligramas, que é 450 vezes 10 a menos 3 gramas, porque está em miligrama, eu vou ter x. Então, x vai ser igual a 450 vezes 10 a menos 3, divididos por 180. O que nós podemos fazer? Nós podemos aqui, ó, cortar o 0 com 0. Podemos dividir por 9. Dividindo isso por 9, nós chegaremos ao seguinte: 18 por 9 dá 2, 45 por 9 dá 5. Então, vai ficar 5 divididos por 2. E 5 divididos por 2 é 2,5. 2,5 vezes 10 a menos 3 mol da substância. Esse é o valor. Isso daqui, ele está dizendo que deverá ser ingerido por via oral um comprimido com isso. Ele quer saber o número de moléculas. Admita que número de mols, tá? Que aqui a gente só está falando em mol. Então, 2,5 vezes 10 a menos 3 mol. Muito bem. Na última questão, que é a questão número 5, ele fala o seguinte: o óxido nitroso, cuja fórmula química é N2O, então se é N2O, vai ficar o nitrogênio, que é 14 vezes 2, que dá 28,
O oxigênio que é 16, 8 com 6 dá 14, vai 1, vai ficar 2, 3, 4, 44. Então, 1 mol da substância vai ser igual a 44 gramas. Ele quer saber o valor da massa quando você tem 4,4 mol. Então, x vai ser igual a 4,4 vezes 44. Logo, eu tenho 44 vezes 44, 16 vai 1, 16 vai ficar 17, 176. Então, mais uma vez aqui, 176 de novo, vai ficar 6. Aqui 6 com 7 vai dar 13, vai 1, 7, 8, 9, 1936. A resposta 1936, mas como eu tenho uma casa depois da vírgula aqui ainda, né? Então eu vou colocar uma casa depois da vírgula aqui. Então a resposta é 193,6 gramas de N2O. Muito obrigado, queridos. Até o próximo vídeo.